Olá, aqui é a professora Miki de História. Então, eu estou gravando essa aula aqui sobre o Iluminismo para a gente compreender um pouquinho melhor sobre o que foi esse movimento. Bom, então a gente pode começar aqui explicando o que foi de fato o Iluminismo, né? Antes disso, a gente tem que lembrar que o Iluminismo pertenceu a uma idade conhecida como Idade Moderna. E aqui eu trouxe para vocês a linha histórica da humanidade, né, dividida em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna e Contemporânea. O movimento do Iluminismo aconteceu na Idade Moderna, essa penúltima idade aqui, que vai do século XV ao século XVIII. Tá? Então, ela pertenceu a esse período da história da humanidade, conhecida como Idade Moderna. Então, o Iluminismo foi um movimento intelectual. E aí, quando a gente fala intelectual, a gente está falando em vários setores do pensamento intelectual: ciência, a questão filosófica, a questão da religião, a questão da fé, a questão do próprio homem. Bom, foi então esse movimento intelectual que começou na Europa, então é um movimento europeu que faz parte do contexto da história das nações europeias, a partir do século XVII. Então, lá entre o fim do século XVI e principalmente no século XVII, você vai ter esse movimento intelectual surgindo nas nações europeias. E ganhou força, claro, no século XVIII, que também é o século onde se inicia a Revolução Industrial para a história das nações europeias. Então, é um movimento atrelado ao outro. Fim do século XVI e XVII, nós temos esse movimento do Iluminismo, e lá no século XVIII nós estamos reforçando esse movimento iluminista com o evento da Revolução Industrial. Então, são movimentos que estão acontecendo na sociedade europeia. É um movimento que tem origem na Europa, mas ele, conforme vai ganhando forças, vai passando para as outras nações também. Tudo bem? Bom, é conhecido esse século o século XVII, principalmente, e também o século XVIII, é conhecido então como século das luzes, né? Onde esse movimento iluminista, esse movimento do iluminismo, vai tentar dar às nações europeias esse sentido de luz, esse sentido de lucidez para dentro das questões consideradas importantes na época. Então, local central desse movimento inicia na França, mas rapidamente se espalha para as demais sociedades. Vai para Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, Suíça, e vai se espalhando por toda a sociedade europeia. Pensadores, né? É um grupo de pensadores. Se inicia na França, mas se espalha por outros países, por outros estados modernos, com esse conjunto de pensamento, né? Inaugurado por esses pensadores franceses, que eles vão estar refletindo sobre o quê? Religião, sociedade, ciência, cultura, política, economia, a questão da liberdade, a questão dos direitos, o que é o direito, o que é o dever dentro de uma sociedade, a respeito também do progresso da nação, o que uma nação precisa ter, o que uma nação precisa fazer para atingir a riqueza, para atingir o progresso e para atingir o desenvolvimento. Então, é todo esse conjunto de pensamento que esses pensadores, chamados de iluministas, aqueles que dão a razão, aqueles que têm luz, né, aqueles que levam luz a esse pensamento sobre a sociedade, a respeito de todos esses setores sociais, políticos, econômicos e culturais também. A principal luta do movimento do iluminismo é ser contra o cenário do antigo regime. Então, durante toda a Idade Moderna, que vai do século XV, ali em 1453 até 1789, né, com a queda de Constantinopla até a Revolução Francesa, o cenário político da Idade Moderna é conhecido como Antigo Regime. E o movimento iluminista vai ser oposição justamente dessa política do antigo regime. Então, durante a Idade Moderna, vai ter o antigo regime acontecendo nas sociedades europeias, antigo regime na França, antigo regime na Inglaterra, antigo regime em Portugal, antigo regime na Suíça, antigo regime nos reinos que ainda vão estar se formando, e o movimento iluminista vai ser contra o antigo regime. Então, tudo que o antigo regime prega, o iluminismo vai lá e
tenta mostrar o contrário, uma nova saída, uma nova forma de se pensar a respeito da sociedade. Então aqui está novamente a Idade Moderna com seus principais acontecimentos, né? Começa lá com o Renascimento Cultural e ele termina lá com a Revolução Industrial. E o Iluminismo está logo ali, ó, aqui embaixo das revoluções inglesas, né, vai acontecendo aí todo esse movimento do iluminismo, que, assim, gente, são movimentos que estão acontecendo meio que ao mesmo tempo, esse pensar sobre uma nova sociedade, como atingir um progresso, como atingir uma política que possa promover à nação a sua verdadeira riqueza, o seu verdadeiro desenvolvimento, tudo bem? Então aqui está a Idade Moderna com os seus principais acontecimentos e o iluminismo foi um desses importantes movimentos para a história das nações europeias, que com o tempo vão se espalhar, vão ter influência em várias outras nações, inclusive nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil. Bom, falamos de antigo regime, né? Antigo regime é o cenário político da Idade Moderna que o iluminismo não vai gostar, que o iluminismo não vai aprovar. Mas o que foi o antigo regime, né? Bom, o antigo regime é a política de governo que durou toda a Idade Moderna, aquela idade lá daqueles acontecimentos que eu mostrei anteriormente. Sua principal característica é uma política centralizadora na figura do rei, ou seja, a maioria das nações europeias na Idade Moderna tinha como política a monarquia. E o antigo regime permitia ao rei, então, todo o controle da sua nação, da sua sociedade, do seu território. Então, é uma política centralizadora na figura do rei e na figura de seus interesses. Lembrando que o rei, nessa época, a política da monarquia do rei estava aliada com a religião da época, pertencente ali a cada nação, por exemplo. Então, características. É uma centralização política ao extremo que a gente dá o nome de absolutismo. Cabendo ao rei, então, nomear cargos, intitular nobres, aumentar imposto, decretar regras. E isso não tinha muito a ver com os interesses da nação. Estava mais atrelado aos interesses do próprio rei. Por isso que a gente fala em absolutismo. Então, o antigo regime vai ter como principais características essas, onde todo o poder da sociedade, a economia, a política e a religião estarão atrelados aos interesses do rei. Então vai ocorrer uma centralização política que a gente dá o nome de absolutismo, onde o poder real e o poder divino andavam juntas. Na Idade Moderna, para o Antigo Regime, a gente tinha uma lei social que tinha o nome de direito divino dos reis, que teve aí como representante Jean Bodin, um grande jurista francês, que deu essa ideia que o rei tinha poder divino para cuidar da sociedade, para cuidar da política, conforme o seu bel prazer. E aqui a gente pode ver como estava dividida a sociedade na Idade Moderna. O rei, a nobreza e o clero, e o povo aí representando toda a estrutura básica da sociedade. Outra pirâmide aqui muito legal, né? O rei governando com poderes absolutos, o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O terceiro estado era composto pela burguesia e pelo povo, e cabia ao terceiro estado o pagamento do imposto. Então você vai ter uma desigualdade social muito grande acontecendo na sociedade da Idade Moderna. Esse era então o antigo regime que o iluminismo vai ser contra. Ele vai falar: esse antigo regime não promove a verdadeira riqueza da sociedade. Características do iluminismo. Romper, então, com o pensamento do antigo regime. Tudo que o antigo regime pregava, o iluminismo vai tentar encontrar uma outra saída. Separar o Estado da Igreja. Aquele direito divino do rei não funciona mais. É preciso, então, colocar a religião no seu campo e a política, o Estado, dentro de um outro campo. Eles não podem andar juntos, segundo o pensamento do iluminismo. Para os iluministas, a religião na política acabaria prejudicando o progresso, né, prejudicando o desenvolvimento e o avanço da riqueza nacional. Características do iluminismo: razão, luz e racionalidade. É preciso pensar com razão, é preciso usar a racionalidade para tentar encontrar as melhores saídas para a sociedade. O uso da ciência, aquilo que se pode provar, né, o avanço nos laboratórios, o avanço
na questão das doenças, encontrar curas de uma forma racional, de uma forma científica, não mais dar os motivos religiosos, por exemplo. Ah, estou doente por causa de um pecado. Não, você está doente por causa de uma doença infecciosa ou de algum acidente, por exemplo, entende? É promover a ciência nessa racionalidade em busca de melhores soluções. Por isso que era muito importante separar a igreja do Estado para o movimento iluminista. Individualidade, progresso e também a defesa da liberdade. A liberdade religiosa, não necessariamente apenas ter uma única religião para a sociedade, mas permitir ao indivíduo a sua liberdade religiosa, a sua liberdade individual e principalmente a sua liberdade econômica, a liberdade de comercializar, a liberdade de estar aí promovendo então um avanço da riqueza. A política era importante descentralizar o poder, era importante tirar aquele poder absoluto das mãos do rei, né, e permitir a existência de vários órgãos públicos, de vários órgãos para justamente estar limitando o poder do rei. O rei pode existir, mas com cautela. O rei pode fazer as coisas, mas tudo dentro de um limite. Isso estabeleceria então uma ordem, né, garantiria então o verdadeiro progresso daquela nação. Então, não se esquecer também que se trata de um movimento burguês, né? Um movimento onde vai ter esses interesses burgueses que querem justamente a liberdade econômica, né? Permitindo aí o avanço dessa classe social que já existia na sociedade da Idade Moderna, mas se via aí desprivilegiada diante dos nobres, diante dos clérigos, porque a burguesia nessa época pagava imposto e os nobres não. Então, essa desigualdade de classe vai dar à burguesia toda essa questão desse movimento iluminista. Poxa, só nós pagamos imposto, nós pagamos todos os custos da sociedade e não temos privilégio nenhum, não temos acesso a política nenhuma. Então, eles vão estar aí promovendo esse movimento também. Então, não se esqueça, é um movimento intelectual muito importante, mas é também um movimento burguês. E alguns pontos sociais não entraram em discussão, como a questão da escravidão, por exemplo. A escravidão acontecia nas colônias, como na América, mas não entrou nas pautas de discussões do movimento iluminista, mostrando aí que todos os movimentos têm as suas limitações dentro de seus contextos históricos. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns iluministas bem famosos. Então, características gerais desses iluministas. Crítica ao absolutismo e ao Estado religioso, né? Eles acreditavam que o Estado tinha que se separar da religião, né? E aqui nós temos algumas frases iluministas bem famosas, onde esses iluministas aí deixaram ideias, pensamentos muito importantes a respeito da sociedade, da política. Então, vamos lá, características gerais desses iluministas. Todos eles criticavam esse absolutismo nas mãos do rei. Eles também criticavam o Estado religioso, o Estado deveria ser laico, onde a política deveria ser separada da religião. Vão defender a liberdade individual e econômica também. Nem todos defendiam exatamente o mesmo ideal de sociedade. Uns vão falar que o rei tem que continuar existindo com limitações, outros vão falar que a política da monarquia já não funciona mais, era necessário ter uma outra política como a república. E, enfim, esses ideais iluministas então vão ser diferentes, né, para cada iluminista, para cada região e para cada momento histórico também. E todo esse ideal iluminista desse movimento burguês vão ser a base, né, foi a base para as revoluções sociais que iriam acontecer depois, tanto a independência dos Estados Unidos como a Revolução Francesa, que vai ocorrer ali no século XVIII. Então, esse movimento iluminista que começa lá no século XVI, ganha força no século XVII e tem o seu auge no século XVIII, vai ser a base para importantes revoluções sociais que vão estar acontecendo ali no final da Idade Moderna. Bom, essas principais características do movimento do iluminismo, seus principais iluministas, e principalmente combater o antigo regime que vigorava ali na Idade Moderna e que acabava sendo um empecilho aos interesses burgueses e aos interesses do movimento do iluminismo. É isso então, até a próxima aula.